Começando agora o nosso programa Encontro com a Justiça. O Encontro com a Justiça de hoje traz como entrevistado o nosso convidado especial, o advogado Dr. José Henrique Teixeira Reynoso. Ele é do Instituto dos Advogados do Brasil e é especialista em direito tributário. Você vai conhecer, através dos nossos convidados, colaboradores que estarão aqui realizando essa entrevista junto com o Dr. Reynoso, que trata do tema dos tributos. Quanto você paga, para que servem esses tributos, que espécies de tributos tem. Ele vai falar também da reforma tributária tão decantada, tão falada na mídia, em que consiste essa reforma tributária, que novidades vai trazer para o contribuinte brasileiro. E nós contamos hoje com a presença honrosa da jornalista Rosiane Rodrigues, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Boa noite, doutor Reynoso, uma alegria recebê-lo aqui, o senhor como representante do Instituto dos Advogados do Brasil, e falar para os nossos telespectadores sobre esse tema tão tortuoso. O Brasil é um dos países que tem maior número de tributos, uma carga tributária enorme. Dizem por aí que nós passamos 6 meses da nossa vida só pagando tributos. E como é a expectativa que o brasileiro deve ter em face dessa decantada reforma tributária? Muito boa noite. Boa noite, doutor Ciro. É um prazer inenarrável estar numa mesa de prestígio, uma mesa composta por 2 desembargadores de alto nível no Rio de Janeiro e uma jornalista de projeção nacional. A reforma tributária, como um tema já exposto pelo doutor Ciro, é uma proposta que pretende alterar alguns tributos que oneram o consumidor final. Nós pagamos uma carga tributária de 55% no que se refere ao consumo, totalmente diferente de todos os países do mundo. O doutor 55%? Ciro, 55%. Nossa, mais da metade. Isso é tributação sobre o consumo, que onera o consumo. Então a primeira tentativa é acabar com PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e transformar tudo num IVA. É exatamente o tributo que nós temos na Europa e aqui chamaria de um imposto sobre bens e serviços. E dessa forma ia desonerar toda a cadeia tributária e aproximar o nosso país com o propósito do Temer, que é aproximar o país da OCDE. A gente está com essa proposta. Queremos ser membros da OCDE, mas para isso nós temos que superar alguns paradigmas, alguns problemas que nós temos na parte tributária. O senhor podia esclarecer o que significa? Antes disso, desembargador Ciro, eu queria pedir um favor ao nosso entrevistado, porque uma parte razoável da população sabe o que é tributo. Alguém ouve falar imposto, tem uma ideia, mais ou menos, mas o nosso povo, e quando eu digo nosso povo, eu falo pensando em 200 e tantos milhões de pessoas, né? Então, muito pouca gente sabe o que é isso, o que é tributo, o que é imposto. E será que a gente podia ter uma ideia razoável, perceptível, para a gente poder saber o que é? Perfeito, cara desembargador. O artigo 3º do Código Tributário Nacional conceitua tributo como toda prestação pecuniária compulsória. Então nós somos obrigados a pagar tributos, mas não são só impostos esses tributos, né? Nós temos contribuições, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Nós temos 5 espécies tributárias no nosso país. É claro que o povo está muito acostumado a confundir tributo com imposto, porém existem contribuições e contribuições hoje é muito maior o interesse da União Federal em cobrar contribuição de nós contribuintes do que ficar apenas com a fatia destinada a impostos. O senhor já viu alguma vez, eu vou dizer algo, estamos juntos nessa, eu nunca vi uma cobrança de contribuição eu nunca vi uma cobrança de contribuição de melhoria. O que é isso, doutor? Existe isso e há quem pague?
Excelente pergunta, desembargador. De fato, a contribuição de melhoria é um dos tributos que nós temos no texto constitucional que não tem nenhuma aplicação prática, dada a dificuldade de sua cobrança. Nós tivemos sim no estado do Rio de Janeiro quando foi criada a perimetral, que já foi derrubada. No momento de construir a perimetral, alegava-se o estado do Rio de Janeiro que os moradores ao redor da perimetral foram valorizados os seus imóveis com aquela obra pública. Só que, de fato, aquilo ali foi uma pioria e não uma melhoria para os moradores ao redor da perimetral, então foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Reiroso, nós pagamos impostos ao município, ao Estado e à União. O senhor poderia explicar para os nossos telespectadores que tipo de impostos são esses e para que eles servem? São direcionados para quê? Do município, quais são os impostos municipais? Então, impostos municipais nós temos o IPTU e o ITBI. Na realidade, o IPTU, basta você ser proprietário de um determinado apartamento, casa, e você estando numa área urbana, você paga o IPTU. O ITBI, você vende um apartamento, você vai ter a transmissão onerosa e vai incidir o ITBI. Do ponto de vista federal, nós temos o Imposto de Propriedade Industrial, o IPI, nós temos o festejado Imposto de Renda, que incide tanto de pessoa física quanto de pessoas jurídicas, nós temos o Imposto de Exportação, Imposto de Importação, Imposto de causa-morte e doação, é o Imposto Estadual, e nós temos outro estadual, seria o ICMS. Pois não, doutora? Eu queria fazer uma pergunta, porque nós, apesar dessa grande carga de impostos, a professora Ana Paula Miranda, da Universidade Federal Fluminense, inclusive fez uma tese de doutorado pensando como é que funciona a Receita Federal. E uma das questões que ela aponta na tese dela é que um dos problemas da carga tributária é a questão da fiscalização, porque você tem uma arrecadação e, na verdade, você não consegue fiscalizar para onde essa grande arrecadação chega, né? Como é que faz para quantificar todo esse imposto, todo esse tributo, todo esse dinheiro, toda essa arrecadação, e efetivamente não se fiscaliza para onde ela vai, né? Que seria, inclusive ela cunhou ela formulou um conceito chamado fiscalidade, que o problema, né, da dimensão desse fluxo, do processo que envolve a arrecadação pelo Estado e a distribuição dos impostos para os devidos fins, demandam fiscalidade, né? E que isso é um grande nó, além dessa carga enorme que se tem, você não tem agilidade e nem transparência na fiscalização dessa arrecadação. Como é que o senhor tem visto isso? O senhor concorda com essa tese? Concordo em parte. Por quê, doutora? Em razão de que existe uma lei recente que exige que se informe, ao momento de você comprar qualquer coisa no supermercado, os tributos incidentes sobre aquele determinado produto. Então imagine uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela compra um Nescau, a carga tributária inerente sobre esse Nescau é a mesma do Neymar comprando esse Nescau. Então isso não é isonômico. Foi o que a doutora jornalista acabou de dizer. Então, por que a transparência é isso? Porque quando você foca seu sistema tributário no consumidor, ao você comprar um determinado produto e a alíquota ser igual para uma pessoa de baixa renda ou de grande renda, você torna o sistema desequilibrado, fica um sistema Frankenstein, que de fato é o nosso sistema tributário, ele é disfuncional. E isso é o problema hoje da Receita Federal, que envolve só os tributos federais. E aí a outra pergunta da nobre jornalista foi que existem tributos que são vinculados a uma contraprestação estatal e outros tributos que não são vinculados. Impostos não exigem contraprestação do Estado. Então os impostos são... O Estado não tem que dar nada em troca ao contribuinte, diferente do que ocorre em outros tributos como taxas e contribuições. Só que taxas, nós temos dois tipos de taxas,
impostos, taxas de serviço público e taxas de polícia, e enquanto nas contribuições exige uma contraprestação, mas uma contraprestação genérica do Estado. Então não precisa ter uma destinação objetiva. E ainda ocorre que a União Federal conseguiu que 30% da receita das contribuições federais possam ser destinados para qualquer finalidade. É o tal da DRU, que vai estar vigorando no nosso país até 2023. Que em nenhum lugar do mundo você consegue explicar algo dessa monta. Parece simples, e não é. Não é, porque nós temos aqui uma população acima de 200 milhões de almas, né? E sem medo de errar, eu duvido que 150 milhões tenha condição para criar o que se chama fato gerador, a causa do imposto, porque tem gente que nasce e nem existe. Isso é um problema que o doutor Ciro enfrenta há anos. Tem gente que não é nem registrada, não trabalha, não recebe nada, não paga coisa nenhuma, porque quem não recebe não paga. E isso nos leva a um raciocínio simplista, é verdade, mas muito próximo da realidade. Muito menos do terço da população brasileira paga alguma coisa de qualquer tipo de tributo, seja imposto, seja taxa, seja contribuição de melhoria. O que o senhor acha disso? Excelente, meu nobre desembargador. O doutor Ciro falou que 151 dias no início do programa é destinado a pagar imposto de renda. Então, nós trabalhamos durante um ano, o calendário de 365 dias, 151 dias já são destinados ao fisco federal, no que se refere ao assalariado. Porém, caso o empresário no Brasil, a gente é um regime fiscal privilegiado, porque a gente é o único lugar no mundo hoje que dividendo é isento de imposto de renda. Então, enquanto uma pessoa está preocupada em pagar 27,5% de imposto de renda na pessoa física, quando está no teto máximo do imposto de renda, um milionário empresário ele chega a pagar 1%. Tem um caso emblemático recente que os donos da JBS eles pagaram 0,03% de tributação federal com base nas suas receitas do ano de 2017. Então, a gente vive num sistema tributário disfuncional. E a reforma ela tem que sair de grandes mentes que preservam esse assunto e vira planície. O povo tem que começar a ir à rua discutir isso. Porque, de fato, hoje, quando eu disse que existe uma lei que obriga a informar quanto custa um produto, teve um professor de direito tributário que foi no supermercado e comprou 5 bananas e uma cerveja. E no outro dia ele voltou e comprou 5 cervejas e uma banana. No dia que ele comprou 5 bananas e uma cerveja, a carga tributária foi maior do que o dia que ele comprou apenas 5 cervejas e uma banana. E não há dúvida ao povo que a cerveja tem uma carga tributária muito maior do que a banana. Ou seja, é uma lei que existe, mas ninguém sabe explicar, porque para você saber quanto dá no final da conta a carga tributária efetiva, você tem que conhecer toda a cadeia de produção. E isso é impossível. É uma lei que existe para trazer transparência num sistema tributário que não tem nada de transparente. Pois é exatamente isso que eu queria abordar, né? Nós somos mais de 200 milhões que pagamos imposto, porque a gente paga imposto em tudo que a gente faz na vida, né? Para beber água, para comprar uma lata de Nescau, quase que para respirar. E os impostos, eles existem para nós, meros seres humanos, assalariados, né? Professores, funcionários. Eu tenho muito medo, e vou dizer assim com muita sinceridade, eu tenho muito medo de um governo ilegítimo que faz uma reforma em algo tão fundamental para o Estado brasileiro. Primeiro porque somos nós que pagamos e nós que não recebemos, porque a ideia que a gente tem de quem não entende direito, muito menos direito tributário, que é um nicho do direito muito específico, né? A gente tem a ideia que a gente paga as coisas e quer atendimento de médico de qualidade, escola pública de qualidade, porque é essa a mentalidade que nós temos, né, com relação ao nosso pagamento de tributos.
Para onde vai esse dinheiro? No momento em que esses impostos eles diminuem a carga, não é possível construir uma retórica, um discurso retórico de que é preciso diminuir o Estado, por exemplo, diminuir os serviços públicos para a população, como agora mesmo com essa demanda de fechamento e sucateamento do Sistema Único de Saúde, o sucateamento das escolas públicas, com todo esse aparato tendendo a sucatear as universidades públicas federais. Então, assim, o que me assusta, né, e aí falando como mãe, como professora, é exatamente que um momento como esse, de um governo ilegítimo, né, em que a gente vive um momento muito excepcional, né, talvez um momento excepcional que se repete, como é que o senhor analisa? É possível construir essa retórica de que diminuir os impostos é diminuir direitos, por exemplo? O grande problema hoje de uma reforma, quando a gente fala em reforma tributária, a gente tem que dar um início, né? Porque reforma, a gente pode falar de uma reforma tributária utópica, né? Um sonho para os catedráticos de direito, para os estudantes de direito tributário, mas a gente pode falar que a gente tem que dar um passo à frente. É muito complicado hoje você explicar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, por que o preço que ela paga no Nescau de tributo, ou até no refrigerante, ela paga 40% do preço do refrigerante dele, é carga tributária. Ela quer dar um presente de um perfume é 82% de tributo, 82%. Cachaça, que é o maior consumo de bebida alcoólica no nosso país, 87% de carga tributária. Vinho, 55% de carga tributária. O povo não sabe disso. Você quer comprar um celular, todo mundo hoje quase está utilizando celular. 40% do custo do celular é tributo. E a gente tem um fenômeno no nosso país que é a tributação por dentro. É o único local do mundo que o cálculo do ICMS, né, que lá fora é o IVA, aqui é ICMS, é por dentro. Então, quando todo mundo diz, 18% o ICMS no estado do Rio de Janeiro. Ele já não é ICMS porque nós não pagamos alíquota, nós pagamos um imposto que ele é calculado com uma alíquota e base de cálculo. Então, na realidade, a tributação efetiva do ICMS, ela é 18%, mais 2% de fundo de combate à pobreza, então a gente já está falando em 20%, e o cálculo é por dentro do tributo. Então, na realidade, o que é 20% efetivamente é 25%. E energia elétrica, que é 30%, nós pagamos 45% de ICMS. Então, isso o povo tem que saber fazer essa conta, porque é muito complicado, se até numa faculdade de Direito, para você explicar para o aluno como calcular o ICMS por dentro é algo complicado, imagina explicar isso ao povo que não teve acesso nem a discutir isso, porque isso tem que ser discutido com o povo. Quem é que vota? Não são as pessoas jurídicas que estão brigando pela reforma tributária, e sim o povo que vota e precisa de uma reforma para entender as perguntas que a doutora jornalista nos fez nesse momento. Você que vai pertence aí ao mínimo da população nacional, mas que vai ao exterior, vamos supor, Estados Unidos, por exemplo. Você, ao comprar alguma coisa, vem a nota e tem o plus tax, ou seja, mais o imposto. Você paga o preço e sabe exatamente quanto você está pagando do imposto, porque o sistema tributário nos Estados Unidos é mais simples, mais visível, mais honesto. Ou é errado? Doutor Reinoso, o senhor é do Instituto dos Advogados do Brasil, que é um instituto cultural de reflexão sobre o direito. E eu queria, qual é a Comissão de Direito Tributário? Qual é a reflexão, neste momento, que o IAB está fazendo sobre esse tema que nós estamos aqui querendo entrevistar o senhor? Então, o IAB, junto da Comissão de Direito Tributário e Financeiro, ela tem feito agora um estudo comparado à declaração de Granada que houve na Espanha. O que a Espanha fez? Ela reuniu 35 catedráticos de direito tributário, e esses catedráticos eles começaram a questionar o fisco fazendário espanhol, que tratava o contribuinte não como um mero cidadão, e sim como súdito. Então aqui nós falamos que é um leão, mas de fato é um leãozinho perto do fisco espanhol. Então,
Essa é a preocupação do IAB nesse momento, é demonstrar ao povo que de fato existe um leão, esse leão não é tão voraz assim, mas o povo tem que entender que velocidade é essa que o fisco está caminhando, porque o povo paga imposto de renda sim, mas tem dificuldade de declarar o imposto de renda todo ano no calendário. Ele lança despesas lá, tem várias despesas indedutíveis. Então o povo precisa entender, por que o meu ensino, eu só posso deduzir do meu imposto de renda R$2.000 a R$3.000 ao ano calendário. R$3.000, eu consigo pagar uma faculdade com R$3.000 ao ano? É meio anacrônico esse tipo de conta. Então essa é a realidade que a gente vive. E por isso que esse assunto tem que vir para a planície da República e não ficar só no Congresso Nacional com 1 ou 2 deputados. O senhor falou aí sobre isenções de empresários, o baixo valor que algumas empresas pagam de tributos e impostos. Nós tivemos algum tempo atrás uma questiúncula com o prefeito do Rio de Janeiro, que estava prometendo para os seus seguidores religiosos alguns favores políticos, dentre eles a imunidade das igrejas. Fala para o nosso telespectador, existe essa imunidade das igrejas? Além das igrejas, quem mais tem esse privilégio de gozar de imunidade tributária? O que é imunidade tributária? Isso é pergunta, não é? Perfeito. Temos duas perguntas aqui. Um grande problema nosso no sistema tributário é a concessão desenfreada de incentivos fiscais, que diz respeito ao próprio texto constitucional. Nós temos previsão lá que, no que se refere ao ICMS, nós temos que todos os secretários de Fazenda de todos os estados, dos 27 estados da federação, tem que ser unânime e tem que aprovar aquela concessão de incentivo. Então, isso é no que se refere a ICMS. Então, nós temos um regramento objetivo. Aí, outra pergunta do nobre desembargador é no que se refere à imunidade. Imunidade é uma hipótese de não incidência qualificada no texto constitucional. Então, aquilo que o texto constitucional diz que compete à União, ao Estado, ao Distrito Federal criar, a imunidade proíbe aquela criação naquela circunstância. Então, o primeiro caso é a imunidade de templo. O prefeito não pode dar a imunidade de templo, porque a imunidade de templo é um direito fundamental de qualquer culto. Inclusive, até um agnóstico, um culto contra o demônio, amante do demônio, por exemplo, em São Paulo, ele tem o mesmo direito de uma igreja católica em âmbito nacional. Então, isso é uma preservação da fé, porque nós vivemos num Estado laico. E existem outras imunidades? Existem. Existe imunidade recíproca, a União não pode cobrar tributos de Estado, o Estado não pode cobrar tributo de município. Nós temos imunidade de partido político, imunidade de sindicato, imunidade de entidade de assistência social, que é o famoso Trem da Alegria, as ONGs, enfim. E templos de qualquer culto tem muita discussão ainda. Porque, por exemplo, cemitério é a atividade mais lucrativa no mundo, né? Que todos vamos morrer, só não sabemos como. Basta você ter uma capela no cemitério e o serviço funerário é imune de tributação ao ISS. Então, basta uma capela. Será que isso está correto ou não está correto? Nós temos um caso no Rio de Janeiro de um jogador de futebol que perdeu uma casa de frente para a praia e ele se aliciou a uma igreja de uma forma missionária, segundo ele, mas fato é que ele blindou o seu patrimônio que estava diante de uma execução fiscal da fazenda no município em razão da imunidade tributária. Ele se aliciou à igreja, aquela casa passou para a igreja e, em preservação da fé, a execução fiscal restou frustrada, ou seja, acabou, não perdeu o imóvel. Isso é um problema no nosso país hoje. Mas o que é imunidade? E existe alguma coisa parecida com imunidade e que não seja imunidade? É só a igreja que é imune? Não, nós temos igrejas, nós temos sindicatos, nós temos partidos políticos, nós temos imunidade recíproca. A imunidade é um direito fundamental do contribuinte, aonde a Constituição diz que pode cobrar, num braço ela diz o que não pode cobrar. Competência tributária e imunidade são os opostos. E se confunde com o que eu disse antes, que é incentivo. Incentivo é uma hipótese de não incidência qualificada na lei. Para eu dar uma isenção, tem que ter uma lei que dá uma isenção. E isso é o que ocorreu aqui no Rio de Janeiro.
Nós tivemos várias leis que deram vários incentivos sem respeito à lei, gera uma guerra fiscal, gera um desequilíbrio no sistema tributário em âmbito nacional, e isso prejudica todo mundo. E quem é o maior prejudicado? É o consumidor. Somos todos nós que no final da cadeia nós pagamos a conta. Por isso a preocupação, disse no início do programa, da carga tributária é ficar focada no consumidor. 55% da carga tributária brasileira é no consumidor, é no consumo. Doutor, exatamente isso, né, com relação a esses incentivos fiscais. O Rio de Janeiro vive um drama de falta de dinheiro, né? O governo do estado faliu e é difícil entender como é que aconteceu, como é que foi, como se deu esse processo, né? A gente tem que parar para pesquisar. O senhor conseguiria, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, de forma didática, como é que o governo do estado conseguiu, o governo do estado do Rio de Janeiro conseguiu a proeza de falir um estado, né? Depois de uma Copa do Mundo, depois de uma Olimpíada, exatamente tendo como base essas isenções fiscais? Então, a concessão desenfreada de incentivos fiscais, até o festejado professor Ricardo Lobo Torres, que acabou de nos deixar recentemente, ele sempre foi contra. Por quê? Incentivo fiscal, a mera renúncia tributária, sem analisar todo o sistema, ele gera um desequilíbrio. A gente já vive num Frankenstein tributário. Aí eu concedo, por exemplo, a nobre jornalista falou na época das Olimpíadas e antes até da Copa do Mundo para a rede hoteleira incentivo fiscal de IPTU durante 20 anos, ou seja, nada mais é do que um incentivo financeiro, é um diferimento do pagamento do IPTU. Criou-se vários hotéis no Rio de Janeiro, só que qual é o problema agora? Nós vivemos com insegurança, doenças, aquelas doenças endêmicas, custo político, risco de vir para o país. O que acontece? Os hotéis hoje não têm turista. Então tem hotéis hoje em Macaé e Itaboraí que estão fechando e eles só trabalharam durante as Olimpíadas e Copa do Mundo. Tem redes, grandes redes hoteleiras hoje no Rio de Janeiro que elas estão preocupadas não em captar turista e sim em salvar o dia a dia delas. Elas já não tem como pagar tributo. Então não foi a concessão de um mero tributo IPTU que salvou elas, porque na realidade a empresa hoje ela trabalha com ISS, ela trabalha com ICMS, então a visão hoje do empresário que está difícil a realidade, está muito mais difícil para o consumidor final, porque ele é que no final paga o tributo, apesar de não ser o sujeito passivo. Por isso que o sujeito passivo que direito tributário chama tinha que ser sujeito inquieto. Nós temos que ficar inquietos diante dessa realidade, que ninguém faz nada, a gente está batendo palma e de fato que o nosso PIB cada vez cai mais. E o PIB per capita nosso é um dos piores do mundo. Enquanto o Luxemburgo é 100 mil dólares, o PIB per capita nosso é 8 mil dólares, ou seja, é 90% abaixo de um membro da OCDE. Só para... Assim, mesmo quando uma empresa ganha isenção fiscal, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve várias empresas e multinacionais que ganharam a isenção, por exemplo, de pagarem o ISS. Né? O ICMS, exatamente porque geram empregos e tal. Quando essas empresas recebem esse incentivo, elas também continuam repassando o valor do tributo para o consumidor final? Quer dizer, não existe uma baixa do preço? Excelente, doutor. A primeira coisa que o telespectador tem que entender é que nós vivemos numa santíssima trindade. Nós temos tributos que nós pagamos para a União Federal, tributos, como disse a nobre jornalista, para o Estado e tributos que nós pagamos para o município. A concessão de um incentivo para o município, no caso do ISS, não tem nada a ver com concessão de um incentivo de ICMS para o Estado do Rio de Janeiro. Há uma contraprestação da pessoa que recebe incentivo, foi provado cientificamente, ou seja, estudos empíricos por escolas de contabilidade de direito, que não há o repasse para o consumidor. Porque, na realidade, quando ele recebe o incentivo apenas de um ente tributante. Ou ele recebe do Estado, ou ele recebe do município, ou ele recebe da União Federal. O que não dá para ele passar para o consumidor. Ele acaba tendo um privilégio momentâneo e depois que acaba esse privilégio, normalmente o que acontece, ele deixa de ser competitivo e ele vai à bancarrota. É o que está acontecendo no mercado hoteleiro carioca. Ou a gente vai conseguir trazer até um tema polêmico, que é a liberação de jogos para salvar a hotelaria carioca, ou a gente vai ver nos próximos 5 anos uma falta de empregos nesse setor, porque foi criado um incentivo fiscal míope
que as pessoas aderiram, construíram hotéis em lugares que não tem menor turismo para ali e vão ter que fechar, porque não há turista. O senhor falou aqui da imunidade das igrejas, da imunidade da rede hoteleira, isenções fiscais a várias empresas. Existe imunidade para a área de educação? O senhor conhece? Existe imunidade para a entidade de assistência social que tem a autorização do Ministério da Assistência Social. Tem que ter um cadastro. Tendo esse cadastro, você passa a ser imune de tributos federais, estaduais e municipais. O que ocorre é que a maioria das ONGs não tinham esse cadastro. Então, elas começaram a ter que pagar tributos. Mas para a educação? Para a educação, nós temos, por exemplo, entidades universitárias. Elas, quando dão bolsa aos alunos, elas passam a ter uma imunidade, mas tem que ter autorização do Ministério respectivo de Educação. E aí, tendo essas bolsas, elas têm direito à imunidade e não recolhem tributos. E duas coisas, professor. Primeiro, o livro é imune ou é isento? E mais, se nós somos produtores de petróleo, por que a gente paga um preço pelo litro aqui que no exterior é tão mais baixo? Há alguma explicação científica para isso? Foram duas perguntas, desembargador. No que se refere a combustível, de fato, a gente tem uma carga tributária maior do mundo. Quase 85% da gasolina é tributo. Do diesel é 62%. Por isso essa grande confusão aí. Então a gente bota 40 litros, o consumidor vai pagar ali 80% dali de tributo. E esse consumidor pode ser o consumidor de um salário mínimo, de 2 ou de 100 salários mínimos. Então ele vai ser onerado da mesma forma, ele vai pagar a mesma alíquota sobre a mesma base de cálculo. E a outra pergunta do nobre desembargador é imunidade sobre livros. De fato a gente tem imunidade em preservação da cultura. Preserva a cultura em âmbito nacional. Então hoje a gente tem imunidade de livros, jornais e periódicos, e ela foi estendida pelo Supremo Tribunal Federal para imunidade de livros eletrônicos, né? Esses aplicativos, esses aparatos tipo Kindle, que são utilizados para leitura de livros, hoje eles são isentos de tributação em âmbito federal. Por isso que se caiu os valores inerentes a esses livros. Agora, a grande pergunta que não quer calar: todo mundo pode ler livro nos celulares, nos iPads, até nos notebooks. Por que o Kindle tem imunidade e o notebook não tem imunidade, o celular não tem imunidade? Porque o celular, como eu disse, 50% do valor dele é tributo. Doutor Reynoso, nós somos o 10º país mais subdesenvolvido do planeta. E com essa carga tributária, qual é o impacto que essa imensa carga tributária traz para o nosso país no aumento da miséria? Eu posso tomar uma carona na pergunta de Vossa Excelência? Se não for uma conferência, sim. O que é carga tributária? Isso, excelente. Sim, a carga tributária é o impacto que o consumidor final paga ao comprar um determinado produto. A pergunta aqui é se a carga tributária tem impacto na miséria. De fato, hoje, nós queremos e fizemos um congresso internacional recentemente de direito tributário, que vieram pessoas do mundo inteiro para fazer o Brasil ser membro da OCDE, que é um organismo internacional de comércio e desenvolvimento. Ocorre que, para nós chegarmos lá, nós temos que superar um primeiro limite, que é por que dividendo é isento de imposto de renda? Por que dividendo do empresário, ou seja, qualquer repartição, dividir lucros, o empresário não paga nada, zero. Então, ou seja, ele recebe 100 mil reais ao mês por PJ, ele não vai pagar nada. Se ele prestar o mesmo serviço como assalariado, ganhando 100 mil reais, vamos trabalhar assim, 27,5 vai para o fisco federal. E a carga tributária é exatamente esse efeito. A carga tributária para um é zero, para o outro foi 27,5%. Agora, e a miséria? A miséria, ela vai continuar se nós não nos manifestarmos de forma unânime, o povo for à rua e dizer: olha só, eu quero entender por que eu pago tanto tributo e em que eu pago tanto tributo. Hoje ninguém sabe fazer essa conta. A maioria que faz a declaração do imposto de renda
contratam contadores e não sabe discutir o que pode deduzir, o que não pode deduzir, se ele está informal, dizem para ele que ele tem que virar uma microempresa. Mas por que isso? Onde está essa informação? Não é muito transparente. A gente não é neutro no que se refere à carga tributária. A gente tem no texto constitucional 6.000 palavras no que se refere a direito tributário. É a maior legislação constitucional do mundo no que se refere a direito tributário, e a gente está dizendo e repetindo aqui que é um Frankenstein, ele é disfuncional, ele é estranho. É complicado a nossa realidade. São 99 emendas constitucionais tratando apenas do tema tributário. Doutor Reynoso, o senhor usou várias vezes o termo Frankenstein tributário, né, na nossa legislação. É por isso que o Poder Judiciário está abarrotado de ações para discutir tributos, se é devido, se não é devido, qual é o valor, qual não é o valor. Nós temos aqui varas de fazenda pública que tem milhares e milhares de processos para discutir essa questão. É justamente por causa dessa falta de clareza na legislação? Excelente. Não é nem um pouco claro do gestor ao funcionário que prende um parafuso numa fábrica. Todo mundo tem dificuldade com a carga tributária. E mais do que isso, hoje nós trabalhamos com 4 trilhões de reais, é o dobro da nossa dívida pública de questões tributárias do nosso país. Eu vou repetir, saiu agora na Receita Federal um dado, levantamento, 4 trilhões de reais, na qual 3 trilhões e meio é discussão tributária apenas para procrastinar o pagamento do tributo devido. O empresário não consegue pagar a carga tributária, mas ele precisa de uma coisa que só tem também no Brasil, que é uma certidão negativa que dura 6 meses. Se nós formos agora num cardiologista e pedimos uma certidão de 6 meses, ele vai te chamar um psiquiatra. Ele com certeza vai te chamar um psiquiatra. Mas a empresa não. A empresa precisa de uma certidão, que é uma sobrevida de 6 meses, e ela consegue isso entrando com ações míopes, ações tributárias, que tornam os tribunais extremamente abarrotados de discussões que não vão chegar a lugar nenhum, mas existe ali 500 bilhão, ou seja, 500 bilhões de reais de discussões relevantes. Uma dessas foi discutida recentemente pelo Supremo. Demorou 50 anos a chegar ao Supremo a tirar o ICMS da base do PIS/COFINS. 50 anos, uma discussão de 50 anos. Teve uma outra que chegou a uma conclusão errada, que faturamento e receita é a mesma coisa. É só para o Supremo Tribunal Federal. Mas foi tão rápida a cassação do habeas corpus que deu liberdade ao presidente Lula. O senhor está falando de que justiça? É a mesma? A justiça tributária, ela não anda com a velocidade de outras justiças no nosso país. E nós ainda temos que trabalhar com outro problema. Além de ser a justiça tributária na justiça judiciário, o poder judiciário, nós temos uma outra, que é o poder administrativo, que são os conselhos de contribuintes. Nós temos hoje, recentemente, nós tivemos aquele caso de bilhões de reais na operação Zelote, em decorrência de uma determinada empresa no CARF, que o CARF, a maioria das entidades lá, das pessoas que lá eram conselheiros, foram afastados, porque eram ligados a determinadas entidades, eram advogados. Então, nós temos um problema anacrônico no nosso país. O contencioso tributário é algo que representa 35% do PIB nacional. E só aumenta, não diminui. O desembargador Esteves vai lhe fazer uma pergunta. Nós temos os nossos representantes. A República é feita de representantes. Esses senhores não votam, não produzem projetos, não. Isso que o senhor está nos dizendo de uma forma tão simples para que todos nós conheçamos, isto não é feito nos parlamentos, seja na Câmara de Deputados Federal ou estadual, ou mesmo no município. Isso não é feito, doutor? Desembargador Esteves, de fato isso está sendo feito. O problema são os lobbies de grandes entidades, porque, como eu disse, a reforma tributária não está sendo discutida na planície pelo povo. O povo vota e esquece reforma tributária, não tem muita preocupação. Então, por exemplo, o deputado Aulia, ele já está quase 30 anos
tentando apresentar o texto da reforma tributária. E toda hora paralisa no Congresso Nacional. Dessa vez acharam que ia emplacar, paralisou de novo. Aí agora tem uma escola nacional, a FGV, está batendo em reforma tributária, mas temos expoentes do outro lado dizendo que a despesa pública não diminui. Se a despesa pública não diminui, como é que eu vou mexer agora na carga tributária? A gente está sofrendo o maior colapso econômico dos últimos, 40 anos. Então, a gente quem, doutor? O Brasil. Como todo o país todo, ou em algum estado existe um mínimo de organização que seria capaz de evitar essa desgraça a que o senhor se refere? Desembargador Esteves, a gente está com um colapso nacional, né? Todos nós estamos vendo em questões políticas, principalmente por causa de uma carga tributária elevada e nenhuma modificação, mas nós temos no estado do Rio, em decorrência de aí outros problemas que fogem à seara tributária, mais problemas ainda. Então, no Rio de Janeiro é quem mais está sofrendo no Brasil. Então, o Rio de Janeiro, principalmente o município do Rio de Janeiro, ele sofre mais do que todo mundo, porque foram feitas concessões de incentivos à torta e à direita, não se respeitou a renúncia fiscal, e aí agora a conta não fecha, a despesa pública só aumentou, eles renunciaram a despesa através de incentivos fiscais, e aí a conta não fecha, é óbvio que veio o royalty e o Estado quebrou. A gente está num Estado lamentavelmente quebrado. O senhor podia explicar melhor, o senhor já falou várias vezes, mas só para ficar claro para o telespectador, em que consistirá essa reforma tributária que virá em algum ano? O enxugamento dos tributos, o senhor já falou, mas os contribuintes continuarão sendo massacrados, ameaçados por esse leão raivoso? Então, desembargador Círio, de fato, a cobrança de tributo é uma necessidade a um Estado democrático de direito. Enquanto nós vivermos numa república, em qualquer lugar do mundo, nós precisamos de receita para fomentar essa república. Nós precisamos de um poder executivo, um poder judiciário atuante. Para isso, precisa recolher tributos, sejam eles impostos, taxas ou contribuições. O que ocorre, e aí é a razão da pergunta, que a reforma tributária ela é trazer a simplicidade ao sistema tributário, porque, como eu disse, ele tem 6 mil palavras. Ia ser simples, o objetivo é simplicidade, transparência, neutralidade, isonomia e equidade fiscal. Esse é o norte, são os princípios que norteiam uma reforma tributária. Agora, isso é simples? Não. Porque o Congresso Nacional ele sofre com lobby de várias entidades, que mexer com o setor de construção civil. Não pode. Mexer com o setor de varejo. Não posso. Uma coisa engraçada, foi citado aqui na mesa, a questão dos Estados Unidos. Nós vemos aí vários milionários fazendo doações em vida. Por que eles fazem doação? Porque quando eles vierem a falecer, 40% do seu patrimônio vai para o Estado. Então é melhor ele doar em vida. E enquanto que aqui no Rio de Janeiro nós estamos preocupados com um tributo sobre o patrimônio, que era 4, virou 8. Virou caríssimo. A gente é muito mais tributado no consumo, como eu digo, do que na tributação do patrimônio. Já que o senhor tocou nesse tema, há muito se discute a necessidade de taxação sobre fortunas, sobre inventários, sobre aquilo que se deixa após morte. Qual é o seu parecer a respeito desse tema? Em muitos países, Portugal, por exemplo, já está taxando, né, aquilo que é deixado gratuitamente para os herdeiros. Não é isso, desembargador? A herança, a taxação da herança. O comandante do programa ele tem privilégios que nós, meros entrevistadores, não temos, porque ele pode esclarecer, não é, abertamente, e muito bem, porque é um professor e todos nós ganhamos com isso. Mas herança e tributo são duas palavras que, para o povo em geral, como eu, por exemplo, que estou aqui embevecido, aprendendo, não fecham. Herança e tributo, o que é isso, doutor? Como é que essa diferença entre Portugal, que o
o desembargador Ciro conhece melhor do que os portugueses, herança e tributo, essa dupla faz sentido? Então, meu nobre desembargador, o que ocorre? Todos nós vamos morrer. Morreu, vai ter que pagar. Até morrer nós vamos pagar tributo, né? Tax and death, é morrer e pagar tributo. Quando morrer, alguém vai ter que pagar tributo por nós. E aí vai ter a incidência de um imposto estadual aqui no Brasil, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Morreu, vai pagar 4% do seu patrimônio para o estado do Rio de Janeiro. E dependendo do valor, sobe até 8%. O que ocorre e é diferente dos Estados Unidos ou da realidade da Europa, seja Espanha e Portugal? É que nos Estados Unidos é 40% do patrimônio. Não existe almoço de graça. Então o Bill Gates chega e está doando o patrimônio em vida para entidades carentes, para não sei o quê, porque é melhor doar em vida, é mais barato, porque lá divide doação de imposto de causa-mortes. Aqui não, é o mesmo tributo. Seja causa-mortes ou seja uma doação em vida, a tributação é 4% e dependendo do valor pode chegar a 8%. Mas já existe no Congresso Nacional uma aprovação para subir essa alíquota para 20%. E tem gente que defende que essa alíquota teria que ser no nosso país para alimentar os estados que sofrem por carência de recursos, 40%. E aí o que está ocorrendo no mercado agora? Uma correria para classe média para cima, está blindando o patrimônio para não sofrer da carga tributária no momento da morte. O que ocorre é que a nossa carga tributária no momento da morte, por enquanto, no estado do Rio de Janeiro, só vai até 8%. E na maioria dos estados do Brasil. Ela pode chegar a 20%, mas essa correria é desnecessária, porque o nosso problema, repito, não está na tributação sobre o patrimônio. O nosso problema está na tributação sobre o consumo. Vamos entrar aqui numa questão polêmica. O senhor, como partícipe da Comissão Tributária do IAB, deu um parecer contrário, né, a comissão deu um parecer contrário a um projeto de lei que permite a dentistas a dedução do imposto de renda de pessoa física para tratamento de pessoas carentes. Isso soa um pouco incompreensível num país de tanta miséria, onde um profissional de saúde, outra miséria, poderia ter um benefício fiscal, já que tantos empresários têm, empresários inclusive da área de bebida, da área de hotéis, da área de mercado de massagens, da área de joias. De refrigerantes, que fazem muito mal à saúde, e inclusive. Aí a gente vê o IAB, nosso grande guardião dos direitos, com um parecer contrário a projeto de lei que permitiria a dentista a dedução do imposto de renda da pessoa física para tratamento de pessoas carentes. Como é que o senhor explica isso, doutor Reynoso? Então, é fácil a explicação. Primeira coisa que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, e quem não milita na área de direito tributário ou contabilidade tributária, é querer que o direito tributário resolva todos os problemas do nosso país. O problema já está no próprio sistema. Como eu disse, ele é anacrônico, ele é disfuncional, ele é igual um Frankenstein. Essa é a imagem do nosso sistema tributário nacional. E por que o IAB, quando veio esse projeto de lei da Câmara dos Deputados, ele teve que rejeitar a proposta? Porque o dentista, ele não vai ser incentivado a tratar pessoas carentes com mera dedução do imposto de renda da pessoa física. Porque o dentista, como nós, ele não sabe o que é a tributação dele do imposto de renda. Ele tem a dificuldade. A dificuldade da tributação está em todos os profissionais, sejam eles autônomos, sejam eles profissionais da saúde, profissionais de engenharia, profissionais... Os únicos que têm alguma facilidade com temas tributários são pessoas ligadas à contabilidade ou até ao direito. Mas mesmo assim, esses profissionais, eu estou cansado de ver, inclusive entre os meus próprios colegas, a dificuldade de lidar com questões triviais no que se refere ao tributário. Porque não é simples, não é neutro, não é nada transparente. Então, por isso esse projeto foi declarado inconstitucional, ali a proposta pelo IAB, porque você deduzir de imposto de renda a pessoa física do dentista o atendimento de terceiro fere
todos os princípios constitucionais tributários, porque na realidade o atendimento de terceiro não tem nada a ver com o seu imposto de renda pessoal do dentista, pessoa física, porque a dedução tem que ser pessoal. Eu deduzo do meu imposto de renda pessoa física o quê? O que eu gasto com educação minha, com o que eu gasto de saúde da minha família. Agora ele atender terceiro vai deduzir do imposto de renda. Então a questão do IAB não foi porque é uma pessoa carente ou vulnerável ou necessitada, e sim porque isso daí não tem nada a ver com o direito tributário. Você não pode, eu fiz um atendimento gratuito, eu advogado vou fazer um atendimento gratuito, vou deduzir do meu imposto de renda da pessoa física? Já que o senhor admitiu que o grande problema tributário é não tributário, porque ele acaba sendo um problema social, segundo o que eu pude deduzir, o senhor disse umas 3 ou 4 vezes, ou eu terei ouvido mal, que o povo tem que ir às ruas, que é para defender os seus direitos. Eu ouvi o senhor dizer que o povo tem que ir às ruas para poder defender os seus direitos? O povo tem que ir à rua e cada vez mais ele tem que se preocupar com essa questão tributária, porque isso pode ser uma mudança de paradigma para o nosso país, de sair de um país de desenvolvimento e de repente chegar próximos a países desenvolvidos. Porque hoje a gente ganharia em PIB versus renda per capita se nós tivéssemos uma carga tributária menor. Você discutir hoje planejamento tributário, você tem que pegar planejamento tributários criados no Google, porque as pessoas não conseguem entender qual é a dificuldade tributária. Nós temos 27 realidades no que se refere a ICMS, nós temos 5.700 realidades no que se refere ao ISS, que é um tributo municipal. Então, de fato, a gente tem dificuldade. Por isso que uma mesa como essa, que abre ao telespectador acesso a alguma informação no que se refere a direito tributário, tem uma relevância nacional. Doutor Reynoso, o senhor falou que o Estado está à míngua, o Estado está entrando em situação de miserabilidade, mas nós ouvimos muito dizer que o Neymar, o grande jogador que não fez nada na Copa do Mundo, está devendo milhões e milhões ao fisco nacional. Nós sabemos que a maior rede de comunicação do país deve milhões e milhões em tributos. Não seria o caso do Estado sair dessa miséria executando esses devedores, esses grandes devedores? Citei apenas 2 exemplos, mas devem ser muito mais. É interessante o caso do Neymar, que vai acontecer com muitos jovens da classe média nesse momento que estão saindo do nosso país, desistindo do nosso projeto de vida, para ir para a Europa, achando que lá vai resolver o problema que nossa geração fez vindo de lá. Né? E o que acontece? Você tem que, ao sair do nosso país, marcar lá junto à Receita Federal, mero xizinho, saída definitiva do país, porque a nossa tributação de imposto de renda pessoa física é com bases universais. Então, caso você não faça isso, como foi o caso do Neymar, ele não fez isso, ele agiu como um Juninho, vamos supor assim, por dificuldade e transparência da legislação, o que ele ganha no exterior, ele tem que tributar no Brasil. A Receita Federal não está errada, porque essa é a nossa base de cálculo. A base de cálculo utilizada em Portugal também é com bases universais. Então, o que você recebe no Brasil, você foi para Portugal, que a maioria dos brasileiros está indo para Portugal, com dificuldade de empregabilidade aqui no momento. O que ocorre? Não faz a saída definitiva. O que ganhar lá vai ter que ser tributado aqui. Doutor Reynoso, que aula, que bacana, é muito bonito essas orientações, mas o senhor falou o tempo todo aqui na falta de clareza, na falta de conhecimento, na falta de educação. O senhor é um advogado, tributarista, é um senhor dono do conhecimento que o senhor aqui nos brindou durante essa entrevista, e eu queria deixar aqui uma sugestão para o IAB, que, capitaneado pela sua inteligência, façam cartilhas de esclarecimento para a população, para serem distribuídas nas comunidades, para serem distribuídas nos sindicatos, nas escolas, orientando sobre cada um desses tributos, porque o senhor falou que o povo deve ir às ruas, mas é melhor que nós, que detemos a ciência e o conhecimento, possamos ir ao encontro do povo com essas cartilhas, com essas orientações e com esse programa Encontro com a Justiça, que tem essa finalidade, telespectador, de fazer com que você conheça a sistemática, conheça o direito, conheça
questões tão importantes como essa e que causa impacto na sua vida, no seu patrimônio, no seu dia a dia. E o programa de hoje foi com essa finalidade de discutir esse tema dos tributos, dos impostos, das taxas, dessa carga tributária imensa que nós convivemos, e agradecendo aqui ao nosso doutor José Henrique Teixeira Reynoso, do Instituto dos Advogados do Brasil, que nos blindou com tantas informações relevantes, agradecendo aos nossos debatedores, Rosiane Rodrigues e Antônio Carlos Esteves. Este programa teve a direção de Celso Goulart, as imagens de Rafael Neves, a produção de Paulo Marinho e Tayana Alcântara. Até o próximo Encontro com a Justiça.